Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, o tópico 4, abandonar pai e mãe. Bom, nós estamos aqui diante da estranha moral de Kardec, que Kardec chama assim, essa passagem de Jesus, justamente no período que a gente está festejando aqui de Pentecostes. Jesus, então ressuscitado, começa a se despedir dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e chama a atenção para alguns comportamentos, lembrando os seus ensinamentos, reforçando alguns tópicos, esclarecendo outros. E surge, então, uma dúvida importante entre eles, se eles deveriam abandonar pai e mãe. Veja que na semana passada nós falamos de um tema bem parecido, perguntando, então, quem eram os nossos pais, quem eram as nossas mães. E hoje a pergunta é se nós devemos abandonar pai, mães e filhos. Bom, se na semana passada a gente conversou bastante sobre a diferença da família espiritual, da família material, da formação das famílias na sociedade hoje, que não segue mais os padrões nem de formação, de opção sexual, nem das condições jurídicas, dos casamentos rígidos, que não podiam se separar, depois vem então a separação, o divórcio, e hoje em dia até a discussão das relações homoafetivas como casamento, também uma pretensão que se tem, que na prática acaba acontecendo, das relações que se chamam de trisal e assim por diante. Então a família hoje, ela tem uma condição completamente diferente. Isso é aquilo que vale na sociedade civil, na Terra, É a nossa concepção cultural de família. Mas na espiritualidade, família tem um outro significado, um outro papel, na medida em que os espíritos se aproximam pela fraternidade e pela complementariedade, pela necessidade, às vezes, de resgatar coisas. Então, unindo-se através do perdão, através da intenção, dos objetivos, das missões que são programadas, os espíritos se achegam aqui, se unem lá na espiritualidade para encarnar aqui com alguma proximidade, algum laço consanguíneo, ou às vezes de amizade, ou às vezes de trabalho. Então, a família espiritual ela é muito mais ampla do que a família material, a família encarnada. Mas os nossos papéis sociais continuam, os nossos deveres. Não dá para a gente trazer filhos ao mundo e não educá-los, não cuidar deles, abandoná-los. Não dá para a gente não ter o mínimo de reciprocidade para com os nossos pais, os nossos avós, à medida em que eles cuidaram de nós e agora necessitam, às vezes, na velhice, na fase mais avançada da existência, de algum cuidado especial. Então, essa reciprocidade, esse dever, ele existe. E a gente percebe que Jesus valoriza isso na medida em que Pedro, por exemplo, tem uma sogra, que Jesus cuida da sogra, cura a sogra de Pedro. E a gente tem notícia de que essa sogra morava com Pedro, a mulher, e eles, à medida que Pedro ia se deslocando, às vezes dos lugares, ela também ia. Claro que provavelmente não nas viagens, mas assim, há um cuidado. A maioria dos apóstolos, de fato, não constituiu família, porque a missão deles era de muita dedicação, então isso iria prejudicar. Esse é um pouco do argumento de celibato que se tem na Igreja Católica. E a gente que pratica aqui a mediunidade, digamos assim, a gente que se dedica a um trabalho espiritual, sabe que muitas vezes isso é motivo de conflito dentro de casa também. Porque, às vezes, as pessoas, os familiares, principalmente o cônjuge, espera que a gente fique ali. Embora isso seja uma reunião de terça-feira, não é um sábado, não é um domingo, um dia dedicado à família, muitas vezes coincide com os festejos de aniversário, de celebrações de datas de casamento, aniversário dos filhos também. Enfim, condições em que se espera que a gente esteja presente. Então nós somos bastante cobrados, exigidos desse comportamento. E muitas vezes é difícil negociar isso.
né? Porque pode ter alguma coincidência, né, de sempre ter algum evento como esse, e também a nossa ausência nas terças-feiras às vezes coincide ou concorre com eventos de trabalho. Nós sabemos que a carga de trabalho hoje é muito maior do que se tinha 20, 30 anos atrás, né? Se exige muito a presença da gente, ou a participação, às vezes por vídeo, em reuniões fora do horário convencional, fora do horário comercial. Então a gente pode ter reuniões 7, 10 horas da noite, sei lá, depende do fuso horário da empresa que a gente trabalha. Então os familiares às vezes usam isso, dizem, olha, você já trabalha a semana inteira, até tarde, né? Por que na terça-feira também? Então esse mesmo conflito que a gente enfrenta aqui, os apóstolos e os discípulos de Jesus também tinham esse problema. Os discípulos menos, porque eles podiam muitas vezes se organizar em famílias e eles não tinham papéis missionários, né? Com exceção daquilo que a gente chama dos 500 da Galileia. Começou com 70, depois virou 500 da Galileia. Então você tem para esses também a dedicação acaba sendo praticamente exclusiva. Alguns conseguem se organizar pela afetividade de desempenhar o papel mesmo estando casados. Então os dois acabam fazendo isso. Mas eu estou aqui reforçando porque um dos fatores que influenciou a decisão do celibato na Igreja Católica foi esse. Mas tem os fatores econômicos, não vou entrar no mérito hoje. Bom, então eles estão preocupados aqui se eles vão abandonar pai, mãe, filhos. A gente também sabe de uma passagem de Jesus, de um jovem rico, que convidado por Jesus para ser um dos seus discípulos, que ele se aproximou de Jesus e disse assim, olha, eu já faço tudo que a lei me manda, eu sou uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa zelosa, espiritualizada, mas eu quero fazer mais. Aí Jesus, bom, se você quer fazer mais, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, né? Deixa os seus familiares e vem e me segue. Eles, não, mas eu não posso abandonar os meus pais, eu não posso deixar de cuidar dos meus afazeres, das minhas economias. Aí diz, bom, então tudo bem. Aí naquela noite, né, ou no dia seguinte, esse jovem sofre um acidente e morre num daqueles exercícios de bígamo, aquelas corridas. Então ele perdeu ali, infelizmente, aquela encarnação, a chance de trabalhar diretamente com Jesus. Então, nós podemos pensar, poxa, mas então Jesus é muito exigente com esse pedido. Na verdade, ele não é, porque ele deixa a nosso critério, a nossa escolha, querer ou não seguir os seus ensinamentos de forma dedicada. E quando a gente faz isso, inevitavelmente a gente vai concorrer com outros afazeres. A gente vai concorrer. Aqui no caso da Casa Paula, né? Desde o início, a orientação do hindu era tentar concentrar num único dia as principais atividades exatamente para facilitar a vida dos médiuns e dos assistentes, daqueles que vêm para a reunião, né? Porque tem muitas casas espíritas que têm trabalhos todos os dias da semana. Tem atividades. Claro que para quem frequenta, talvez facilite, porque eu não posso na terça, mas eu posso outro horário e vai se adapta. Outro dia passou aqui na frente uma senhora e disse assim, vocês não têm no domingo? Eu falei, olha, a gente até teve, mas a atividade principal sempre foi na terça-feira. Porque no caso dela seria melhor se fosse o domingo. Então, as outras casas espíritas trabalham com essa abertura de dedicação em vários dias. Mas isso acaba, muitas vezes também, exaurindo ou exigindo muito dos médiuns, né? Que tem que se distanciar do lar mais de uma vez por semana. Aqui nós temos essa atividade de terça e temos o estudo de domingo. Mas o estudo é feito pelo computador, 8 horas da manhã, de 8 às 9h30, o horário que normalmente a família está dormindo. Então a gente pode se sacrificar, acordar um pouco mais cedo e fazer esse estudo à distância no conforto de casa. Então isso é também uma facilidade. Quer dizer, isso foi pensado pela espiritualidade, para nos dar essa condição de adaptabilidade, né? Então na terça-feira nós temos desde a palestra, nós temos também a desobsessão, os trabalhos de saúde e passe, uma limpeza espiritual, etc. Então isso tudo, vamos dizer assim, é uma forma organizada, um benefício, uma maneira da gente apenas precisar estar aqui uma vez por semana.
Mas muitos de nós, na mediunidade, às vezes, nos dedicamos a outros trabalhos complementares, né? Nos dedicamos à caridade, fora daqui, nos dedicamos ao estudo, fora daqui, às vezes trabalhamos e participamos de outros grupos, né? De espiritualidade. Então, isso tudo também vai de cada um. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é para que a espiritualidade não se torne uma fuga para nós. Porque, às vezes, esse tempo integral dedicado à atividade espiritual faz também com que a gente se esqueça dos nossos deveres de família. Então, veja, Kardec chama a atenção da gente para esse ponto. É aquela frase de Paulo de estar no mundo sem ser do mundo. Mas não dá para a gente deixar de cumprir, se desobrigar dos nossos deveres do mundo. Então, nós temos que dar importância e dar valor à família. Nós temos aqui uma médium na mesa que teve que durante vários meses se afastar porque a mãe estava num estado terminal que precisava muito da assistência dela. E isso não pode restar uma dúvida entre nós se ela tem que fazer essa escolha. Ela tem que cuidar da mãe, porque se ela não cuidar, não tem quem cuide, né? Então, às vezes, o trabalho espiritual, ele exige essa escolha, entendendo que a nossa obrigação, nosso dever de amor no lar, também é espiritual. Na medida em que isso está na nossa programação, na nossa ética, na nossa exigência de compreensão de que aquilo tem que ser feito, né? Então, eu diria que todo o balanço da nossa dedicação espiritual, ela se baseia bastante naquilo que os gregos chamavam de cuidado de si e cuidado do outro. Essa frase ficou bastante famosa nos anos 60, 70, com um filósofo francês chamado Foucault, Michel Foucault, porque ele publicou livros com esse título, né? Explorando bastante o significado disso. Mas esse conceito ele é grego, ele é lá de trás, né? Quando a gente fala em mens sana corpore sano, né? O corpo são, a mente sã e o corpo são, é o cuidado de si e o cuidado do outro. E por que isso vale para nós? Porque nós não podemos deixar de cuidar de nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo. Então você tem que se amar. Então é preciso que a gente tenha uma disciplina de bem-estar. Né? De bem-estar de saúde e de bem-estar mental. E a gente deve fazer isso no exercício do lar. Convivendo com aqueles que são a nossa família. Nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, irmãos, aqueles que a gente considera como familiares, né? Cônjuge e assim por diante. Então, o conceito de cuidado parte dali, desse ambiente. Como que a gente pode querer extrapolar a caridade, a fraternidade, se no próprio lar a gente não consegue ter esse convívio em paz? E a gente sabe que não é fácil manter essa passividade, essa condição pacífica dentro do lar. O lar é a fonte de maiores conflitos, de diferenças, é onde a gente mais se expõe. Eu escuto alguns pacientes que chegam para pessoas aqui também, que vêm conversar comigo, dizendo assim, mas eu não aguento mais. Chegou num ponto de convívio que está insuportável. E aí parece que vai criando, né, aquela condição que a gente fica mudo. A gente só fala de coisas que não vão gerar o conflito. Por quê? Porque a gente vai se apagando. Então, os filhos se enterram nos quartos, no videogame, no celular, no TikTok. Os pais, sob o pretexto de trabalho, né, se colocam também diante ali do computador, ou do próprio celular também, ou se vão ver uma série da Netflix, mas o diálogo vai desaparecendo. Então eu acho que muito antes da gente pensar em ter que abandonar a família, o nosso dever é de restabelecer a relação na família. É de ter coragem de provocar o diálogo necessário para o entendimento.
E se a situação estiver muito grave, numa condição de ofensa, de desrespeito, então a gente precisa ter, às vezes, a coragem de provocar a separação. Porque você não pode, em um ambiente de 4 paredes, achar que uma violência doméstica é normal. Que uma indiferença absoluta, que uma agressão verbal constante, permanente, né, que qualquer tipo de abuso seja normal. E isso vale para qualquer grau de parentesco. Então é preciso, antes de tudo, nós que temos alguma consciência espiritual, que a gente estabeleça um bom relacionamento no lar. Que a gente procure, de fato, ter um ambiente saudável. E esse ambiente saudável será o primeiro patamar da caridade. Será o primeiro patamar da gente se poder dar o testemunho do Evangelho de Jesus. Jesus ficou ali aproximadamente 3 anos com os seus seguidores, olhando, observando esse cotidiano, né? Deixando claro que era importante que as pessoas se resolvessem em suas casas. E alguns optaram em se separar. Por exemplo, a gente imagina que Levi, Mateus, né, que era publicano, cobrador de impostos, no momento em que ele resolve seguir Jesus, a vida que ele tinha com a esposa não era mais compatível com aquela opção que ele faz de ter que fazer longas viagens, de ter que dormir na estrada, né, ter que se hospedar em casa de desconhecidos, comer o alimento que tivesse à disposição, não ter uma renda para levar para casa. Então, a história que se imagina de Mateus ali, que tem alguns textos apócrifos, é que ele teria se separado da esposa. Ele deu ali algum dinheiro, uma cota de dinheiro, os imóveis, etc., e ele vai seguir Jesus. Essa é uma opção dele. Possivelmente, outros apóstolos fizeram a mesma coisa. Outros sequer chegaram a ter relacionamentos, como João. João era um adolescente, quando começa a seguir Jesus, e nem se dá a chance de ter qualquer relacionamento, né? Paulo era noivo de Abigail, mas naquela condição dele de rabino, ele manda matar o cunhado, sem saber que era o cunhado. Abigail sofre no desespero de ver o irmão desfalecer pelas mãos do noivo, e ele fica viúvo, digamos assim, e nunca mais se relaciona com ninguém. Então, muitas vezes, o papel que nos cabe é o de ficar só. Eu já cheguei até a comentar isso aqui com algumas pessoas na Casa Paula, de vez em quando, porque muitos de nós sofrem com isso, né? Como se isso fosse um karma. Mas eu reforço, isso não é um karma. A gente pode se relacionar com outras pessoas assim que a gente quiser. Só que a gente começa a procurar pessoas que pensam como nós, que agem como nós. E aí a lista diminui, né? Porque a gente começa a perceber que o mundo está muito materialista. As pessoas que procuram relacionamentos hoje, elas têm uma lista muito simples. Elas querem comer nos melhores restaurantes, fazer ótimas viagens, ir em barzinhos, né? Ir em lugares para se divertir, dançar, etc., fazer passeios. Mas eu nunca vejo ali na lista alguém que procura trocar uma experiência espiritual, ou que pelo menos pense de uma forma bem prática de como é a responsabilidade do nosso cotidiano. E de preferência as pessoas querem alguém que tenha mais dinheiro do que elas, porque aí resolveu tudo, porque paga a conta para fazer isso tudo dessa maneira, né? Então é difícil, porque é uma perspectiva muito materialista. É uma perspectiva muito narcisista, né? Egoísta. Tem até uma palavra na filosofia que é hedonista, né? Quer dizer, você viver só aquilo que é material, só aquilo que te dá prazer, só aquilo que aparentemente te traz felicidade. Então não é fácil, não é uma tarefa fácil para qualquer pessoa, em qualquer grau de espiritualidade, manter relacionamentos amorosos diante dessas escolhas. E para quem já tem os relacionamentos amorosos, não ter qualquer tipo de conflito em decorrência disso. Porque geram ciúmes, né? Você está lá, olha, então, 5h30 da tarde, estou começando a me preparar aqui, porque eu vou lá para Casa Paula, né, então vou sair. E a que hora você volta?
Então, dependendo da distância do lugar que você mora, você chega em casa às 10h30 da noite, né? Então, isso gera um desconforto, gera um incômodo, né? Por que ele está indo, por que ele ou ela estão indo lá, né? E em troca de mim, quer dizer, então eu viro uma coisa que está colocada em segundo plano. Como assim aquele lugar religioso pode ser mais importante do que a minha companhia? Então, a interpretação do outro, às vezes, é difícil. E a pessoa, às vezes, ela até vem aqui por curiosidade. Aí chega aqui, como ela não tem a afinidade, a abertura espiritual, ela não acha nada demais. Fala assim, por que você está indo lá? Está perdendo seu tempo de novo? É longe, né? Demora. Então, por que você vai tanto lá? Só que quem tem afinidade, quem sente os trabalhos invisíveis que são feitos aqui durante a reunião, percebe que sai daqui muito melhor do que entrou. Que tem um processo de transformação acontecendo no invisível, né? E que isso faz uma diferença. Então a gente volta, a gente vem para cá de novo, porque a gente sente que isso é bom. E às vezes o outro não entende muito. E de vez em quando a gente ainda convida para fazer um passeio no domingo, né? Aí que talvez... Esse passeio no domingo, até ele é bom para a gente quebrar esse clima, porque nos passeios a gente não tem nada que fale sobre espiritualidade. Ali é uma espiritualidade na prática, é a gente ter fraternidade. É saber esperar aquele que é um pouco mais lento, é saber abrir mão de conhecer as coisas apressadamente, né? É levar uma comida, uma bebida para compartilhar, servir as outras pessoas, né? Estar ali num ambiente alegre, contar histórias, compartilhar a experiência da vida. Então, isso é o exercício prático da fraternidade. Por isso que é aberto a qualquer familiar, qualquer amigo, qualquer pessoa que queira ir com a gente também. Então, esses eventos que nós promovemos aqui, que são comuns a todas as casas espirituais, né, com uma finalidade espiritual, eles às vezes incomodam para aqueles que estão de fora desse propósito. Como incomodavam aqueles que Jesus buscava encontrar e que não compreendiam o que acontecia ali. Muitas vezes Jesus foi jantar na casa de pessoas ricas, importantes, convidado. Ele era convidado para ir porque eles queriam conhecer quem era aquele rabi, aquele mestre que falava tão bem, curava as pessoas, estava ficando famoso. Eles queriam convidar. Mas eles faziam isso ou por curiosidade ou para que os vizinhos os invejassem, vendo que Jesus tinha ido prestigiar a casa deles, né? Então, assim, não adiantava, porque Jesus estava ali com todo o seu brilho, a sua energia positiva, todo o seu amor, mas aquelas pessoas estavam impenetráveis, com aqueles corações endurecidos. Mas muitas vezes, só de Jesus passar próximo, sem fazer nada, quem estava aberto sentia, e aí mudava a sua vida, se curava. Porque Jesus ele veio falar com aqueles que estavam próprios, preparados para receber. E às vezes a gente não entende isso. Porque a mudança, a reforma íntima, ela parte da gente. A gente é que tem que entrar na sintonia da espiritualidade. E aí quando a gente entra, todo o resto parece que não faz mais sentido. A gente fala, caramba, a vida é assim, eu tenho que fazer isso. E a gente muda a nossa vida. A gente muda as nossas prioridades. E a gente começa a se organizar no entorno do trabalho espiritual. E as pessoas estranham, os familiares, os amigos, né? Os vizinhos. O que tanto você faz? Eu me lembro uma vez, eu morando ainda lá na Lagoa, né? Eu cheguei em casa, acho que já era umas 11h30 da noite, e eu estava voltando todo de branco, entrei no elevador, e aí entra um cara assim, me olha de cima a baixo, assim, com aquela, o que você está fazendo com essa roupa branca, né? E eu estava na minha ali, tranquilo, ele não aguentou, ele perguntou, você está vindo da onde com essa roupa? Quer dizer, ele não se aguentou, né? O tempo do elevador, gente, eu morava no primeiro andar, estava vindo da garagem, estavam 4 andares assim, foi nesse tempo ele não se aguentou, ele falou, mas você está vindo da onde? Eu falei, você quer mesmo saber a resposta? Porque ele estava só curioso, né? Assim, porque eu posso parar o elevador aqui e a gente conversa sobre isso.
Aí ele riu, nervoso, né? E foi embora. Porque as pessoas estranham, sabe, o nosso comportamento. Né? E às vezes tem medo. E vai dizer, é um macumbeiro. Né? Deixa eu tomar cuidado com esse cara aí, porque não sei o que ele é capaz de fazer para mim. Por isso que não dava para ter uma resposta simples. Né? Não era para falar assim, eu estou vindo do centro espírita. Pronto, aí é que ele ia ficar desesperado. Então, o nosso comportamento, ele provoca um incômodo nas pessoas. E esse incômodo é bom. Muitas vezes é um incômodo que faz com que a pessoa desperte para a espiritualidade. Mas, às vezes, o incômodo também provoca uma repreensão contra nós. Né? Uma perseguição. A gente vê quantas casas espirituais, principalmente em comunidades, são perseguidas, são incendiadas, pessoas são expulsas, né? Porque eles estão ali exercendo a espiritualidade deles, não estão incomodando ninguém. Né? Às vezes até incomoda, porque bota lá um atabaque, um som, não sei o quê, alguém se incomoda. Mas, bom, se comparar que o incômodo do atabaque, ou de qualquer de um canto, de um instrumento musical, de uma dança, com um baile funk, né? Então, e se alguém reclama do baile funk, ou do baile da Disney, ou do baile não sei do que, não pode reclamar. Né? Esse incômodo não pode acontecer. Então, veja, o nosso papel é de uma revolução silenciosa. Então, quando Jesus fala abandonar pai, mãe, filhos, etc., tem um pouco a ver com o sentido do abandono da materialidade que isso representa. Né? Até de fazer com que essa família compreenda a perspectiva espiritual. E se eles não quiserem seguir a espiritualidade, que pelo menos respeitem o que a gente faz. Né? Vocês raramente viram aqui minhas filhas, né? Ou meu sobrinho e tal. Mas eles respeitam, eles sabem o meu compromisso com a casa e respeito, e a gente fala, a gente conversa sobre isso. Mas talvez não esteja no tempo delas virem para cá. Né? E eu sei que como os meus filhos, minhas filhas, outras pessoas aqui também têm filhos que às vezes não vêm. E é muito bom quando a gente consegue trazer os filhos, mas principalmente quando eles querem vir. Né? E isso vai acontecer naturalmente. E é muito bom quando o cônjuge vem também, mas o cônjuge quer vir, porque não cabe a nós obrigar ninguém. Né? Muitas vezes eu também vejo aqui pessoas desesperadas pedindo, poxa, ora aí pelo meu filho, ou pelo meu irmão, ou por um parente querido, né? Porque ele não acredita em nada. Né? Eu falei, eu oro, mas você tem que orar, agora ele tem que orar. Porque não tem como você penetrar num coração fechado. Jesus não conseguiu isso. Quem somos nós? Né? Jesus falava todas as verdades na frente dos sacerdotes, né? Dos fariseus, dos saduceus, dos levitas, dos judeus mais abastecidos, mais ricos, mais cultos da sociedade, e aquilo, né? Era como falar com uma pedra. Não penetrava os corações. Paulo tem uma descrição da viagem dele à Grécia, em que ele tinha sonhado muito com isso, tinha muita vontade de ir à Grécia, porque ele dizia assim, poxa, esses homens sábios que estudam a filosofia vão compreender a mensagem de Jesus. E ele fala que ali foi o lugar mais difícil, porque o raciocínio exagerado, fechado, materialista, impedia que eles compreendessem a mensagem de Paulo. Não dá para encaixar o amor assim gratuito, né? O amor incondicional. Paulo, quando chegou em Corinto, que era uma cidade onde havia muita promiscuidade, muita sexualidade exagerada, muito comércio, era uma cidade portuária, muito rica. Dizem que Corinto, naquela época, ao invés de ter pedras na rua, tinha granito, né? Granito e mármore, quer dizer, era tudo muito rico, muito exagerado. Então ele começa a entender a lógica daquela cidade e ele percebe que o Deus mais cultuado, ou os deuses mais cultuados, eram aqueles relacionados ao amor, principalmente o amor sexual, o amor carnal. Né? E ele entende, então, que na cultura grega havia diversas manifestações desse amor,
esse eros era só um deles, né? Mas havia o amor da amizade, que era o philos, havia o amor divino, que era o ágape, né? Então ele resolve estudar essa cultura, e ele percebe também que em todos os altares, os templos, havia sempre um lugar vazio destinado ao Deus desconhecido. Porque como eles eram panteístas, eles acreditavam em vários deuses, eles imaginavam que aqueles deuses que eles conheciam não eram todos, que devia existir mais outros. Principalmente quando os viajantes chegavam, e Corinto era uma cidade de estrangeiros. Então sempre tinha ali um lugar, um templo do Deus desconhecido. E aí ele resolve fazer a pregação dele, do Evangelho de Jesus, nesse templo, na frente desse templo, dizendo, olha, o Deus que eu trago para vocês, que é o Deus único, é o Deus desconhecido. Então ele pega ali as pessoas, a população de Corinto, de jeito, né? E fala de Deus na forma de amor. Diz, olha, esse é também um Deus de amor, mas é o amor ágape. Então Paulo tinha que usar essa cultura, né? essa condição local de cada um de nós. Mas, é o que eu digo, na prática, na medida em que a gente avança no trabalho espiritual, às vezes se torna inevitável que a gente esteja sozinho. A gente precisa se preparar para isso, né? Vai ser sempre uma escolha livre, mas é um fator importante. A gente pode ter relacionamentos, e é muito bom que a gente tenha, mas dificilmente esse relacionamento será adequado a essa dedicação que a gente se propõe a fazer. E isso também não pode representar um sacrifício demais, uma tristeza demais, porque nós precisamos ter isso resolvido na nossa cabeça, né? A atração sexual, o amor romântico, ele sempre fará parte da vida encarnada. Enquanto nós estivermos aqui na terceira dimensão, nós produzimos hormônios e temos os órgãos sexuais e temos os aparatos psíquicos sexuais que não vão assumir da nossa cabeça, né? Eles vão continuar existindo. Mas a gente precisa saber transformar isso em outras fontes de bem-estar, de contentamento. E a gente precisa estabelecer uma certa ética nesse domínio dos relacionamentos. Então, não é tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária. Agora, isso é diferente daquela condição da pessoa que não tem essa obrigação, não se coloca nesse papel, né, de necessidade de estar só, mas está só em sofrimento porque não consegue outras pessoas. E aqui vem um ponto interessante, porque a sociedade, a época que nós vivemos, ela é muito individualista. Quer dizer, o individualismo é uma das características mais fortes da sociedade. E quando a gente fala individualismo, significa que eu me basto. Só que a gente sabe que não, né? Que ninguém se basta, ninguém consegue não viver em sociedade. Então o individualista, ele pensa assim, eu me basto, e quando eu preciso de alguém, eu uso alguém. Né? Então as pessoas se tornam coisas. E é por isso que os relacionamentos hoje também dificilmente dão certo, porque nós coisificamos as pessoas. Né? E a gente passa a ter uma relação de conveniência. Enquanto é conveniente, está ótimo. Né? Por isso que também, cada vez mais, as relações acabam apontando para que cada um more na sua casa, porque aí é mais conveniente, né? Você vê quando você quiser, quando for legal para você, e se você não quiser ninguém perto de você, você manda embora. Então veja, o conceito de cumplicidade, de intimidade que se tinha nas relações amorosas, de construir alguma coisa junto, de compartilhar na saúde, na tristeza, isso é algo que vai desaparecendo nessa modernidade que a gente tem, né? Nesse vazio que o materialismo trouxe, esse individualismo trouxe. Então isso gera muita frustração. E não tem nada a ver com o fato da gente ter essa ou aquela característica, né? O que pode prejudicar, talvez, a atratividade é
aqueles que aparentam para o mundo terem mais a oferecer, como riqueza, ou como beleza física, né, ou como oportunidade, poder, acabam atraindo mais interesse dessas pessoas. Mas olha uma palavra que eu usei, acabam atraindo interesse e não amorosidade. Então, a gente pensar em abandonar pai e mãe nesse contexto é até mais fácil, porque se as pessoas com quem a gente poderia se relacionar em termos amorosos, elas estão agindo por interesse, bom, eu não quero um relacionamento de interesse, eu não sei vocês. Então, a gente precisa ter um pouco de senso dessa realidade, né? E começar a construir as nossas relações mais pelo philos, que é o amor de amizade, mais pelo ágape, que é o amor divino, né? O amor incondicional. E com as pessoas que a gente está, se por dever, ou se por amor, um amor às vezes não correspondido, né? Um amor sofrido, então que haja ali também essa parcela de amor. Então não é simplesmente o abandono pelo abandono, é muito mais o abandono no sentido do desapego da materialidade, né? Do desapego das relações que são apenas interesseiras, e uma sintonia com as relações que são genuínas, que são sinceras, que são também desapegadas, né? Que buscam um propósito maior de uma fraternidade. Então, o nosso papel aqui, como trabalhadores da última hora, nesse serviço, não é abdicar dos deveres que a família exige. Muito pelo contrário, às vezes é reencontrar esses deveres, reescrever, reelaborar, resgatar esses deveres e dar o testemunho desses deveres. Estejamos nós casados ou não, estejamos nós com filhos ou não, né? Tendo que cuidar dos nossos pais, avós e assim por diante. Mas é uma escolha. E muitas vezes a solidão que nos incomoda é uma condição de cura. Porque se nós estivéssemos numa relação, mas uma relação doentia, seria muito mais grave. E a gente poderia estar constituindo até um karma para outras encarnações. Pela raiva, pela mágoa, pela discussão constante, pelo desequilíbrio, pela energia, né, negativa causada ali. Então, às vezes, a gente não entende que essa dor, essa solidão, ela é um remédio trazido pela espiritualidade. Embora pareça um sofrimento intenso e difícil de lidar, angustiante, né, depressivo, etc., isso proporciona em nós um tratamento de saúde. Então, abandonar pai, mãe, filhos, cônjuges, né, muitas vezes representa uma saída saudável para a nossa consciência, para as nossas escolhas de bem-estar e também para a espiritualidade. Eu não saberia dizer aqui alguma coisa para vocês de algo que eu não aceite, não concorde, que eu não viva, não tente viver, pelo menos. Estou muito longe da perfeição, mas algo que eu tente viver, que eu acredite, né? Mas como que eu posso fazer isso se eu tiver do meu lado alguém que pensa completamente diferente de mim? E que no instante que eu retorno para essa relação, que acaba a reunião, a minha vida se torna um inferno, entre aspas, né, de descontentamento. Então é muito difícil, né? Mas é assim que o mundo está. É assim que está. As relações hoje são, como dizia o filósofo Bauman, de amor líquido, né? Imagina o amor antes era sólido, a gente conseguia tocar, sentir, perceber. O amor agora é líquido, né? Ele não é amor, né? Ele se dissolve, eu diria que ele é gasoso, não é nem líquido, né? Você não consegue nem perceber onde ele está. Então, eu acho que antes tem esse lado de tentar recuperar essa visão mais clara sobre que amor a espiritualidade nos propõe, nos apresenta, e
que forma de amor é boa para nós, é saudável para nós, como cuidado de si, e na retribuição, como que nós podemos fazer com que esse amor chegue ao outro, na forma do cuidado do outro. E se nós tivermos bastante energia e disponibilidade, que a gente possa também ampliar esse cuidado para o mundo, né? Que a gente possa cuidar da natureza, dos animais, que a gente possa cuidar daqueles que não conseguem, fora do nosso ciclo de relacionamentos, cuidar de si, então pelo trabalho voluntário, pelo trabalho da caridade, né? Pelo olhar atento e amoroso, acolhedor daqueles que nós não conhecemos, mas que se aproximam de nós pedindo algum amparo. Então, isso é a síntese do que o Evangelho nos traz. Não é algo muito complicado, mas também não é algo muito fácil. É algo que requer muita maturidade, uma mexida grande dentro da nossa cabeça, sabe? Dentro do nosso comportamento, uma discussão sobre valores, né? Uma noção clara para as pessoas com quem a gente convive de como a gente age, do que a gente acredita e daquilo que a gente espera que os outros respeitem como escolha e como condição. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido que a gente deve interpretar essa moral, que ela é estranha para os outros, mas que ela faz sentido para nós, que seguimos o Evangelho de Jesus, que estudamos aqui pelo Espiritismo, ou doutrinas parecidas com essa, que tentam olhar que o mais importante não é a nossa satisfação imediata, mas aquela satisfação que permanece, porque ela vem sempre na ideia, no sentido de que a gente vive uma partilha, uma fraternidade. Na graça de Deus.